Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje eu vou comentar com vocês sobre um tema polêmico, né? Porque algumas pessoas acreditam que a gente está tendo uma alta insustentável desde janeiro de 2023. A gente viu o Bitcoin subindo mais de 100% aí, a gente saiu de lá de 16 mil dólares, foi bater, cara, em 31, quase 32 mil dólares. A gente teve uma alta bem expressiva. E ao longo desse caminho, muitas pessoas começaram a se questionar. Eu recebo todo dia comentário aqui nos meus vídeos falando que não tem liquidez no mercado. O que seria liquidez? Não tem dinheiro no mercado e por isso o preço ele subiu de maneira irracional, que era uma alta simplesmente de armadilha para manipulação. Bom, não é bem isso que aconteceu, tá? Eu vou mostrar para vocês através de indicadores, através de dados, porque novamente sou um cara que gosto de apresentar para vocês uma tese embasada em algum dado, não porque eu acho alguma coisa, beleza? Então a gente vai falar sobre isso, se realmente teve liquidez ou não, eu melhoro. Se a gente está tendo liquidez nesse momento e se a gente deve se preocupar ou não com o preço do Bitcoin, beleza? Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal. Bom, saca só, quando a gente fala de liquidez, a gente tem que simplesmente olhar para a quantidade de dinheiro que nós temos em circulação. Simples. Então, se a gente pegar gráficos como o M2, tá? M2 é o agregado monetário que a gente chama, se a gente consegue entender quanto de dinheiro aquele país tem, tá? E se a gente olhar para o M2, que vai consolidar exatamente a quantidade de papel moeda que nós temos em circulação, mais a quantidade de dinheiro que as pessoas têm depositados nas suas contas ali, e aí no M2 a gente vai considerar poupança também, a gente vai considerar fundos de investimento, alguns agregados a gente vai considerar para saber quanto de dinheiro aquele país tem. Saca só, se a gente olhar aqui, eu separei as principais potências, tá? Então a gente tem Japão, a gente tem Europa, a gente tem Estados Unidos e a gente tem a China também. Todo mundo aqui está cotado em dólar, tá? Então a gente vê que o Japão no M2 hoje tem 8,4 trilhões de dólares, Europa tem 16,5 trilhões, Estados Unidos tem 20 trilhões e China tem 39 trilhões de dólares. E aí, saca só, se a gente analisa exatamente o que acontece em alguns cenários, veja só que a gente teve um longo período aqui onde a Europa, esse em azul, e o Japão aqui, ó, em laranja, estiveram em contração. E aí a gente teve um período também em que a China esteve em contração, essa linha azul aqui. A gente tem os Estados Unidos também em contração, tá? A gente viu que os Estados Unidos estão aumentando a taxa de juros, tal, então a gente vê que eles estão tentando tirar um pouco de dinheiro de circulação. Só que saca só, se a gente analisar todos esses países descartando os Estados Unidos, a gente vai ver que ali no final do ano, em outubro de 2022, eles pararam de drenar liquidez do mercado. Ou seja, a gente começou a ter o M2 parando de cair exatamente nesses pontos aqui, final do ano. Para quem não se lembra, para quem é novato dentro do mercado cripto, ali no final do ano a gente teve a quebradeira da FTX, tá? E depois a gente teve uma melhora no mercado, onde a gente encontrou os 15 mil dólares, lateralizou um pouco, mas saca só como que quando a gente foi virar o ano ali, o finalzinho do ano, a gente já tinha a China injetando dinheiro na economia. A gente já tinha a Europa injetando dinheiro na economia. A gente já tinha o Japão injetando dinheiro na economia. Só que hoje em dia, como todo mundo só olha para o Fed, né, quer saber se aqui nos Estados Unidos a gente vai subir os juros, se a gente não vai subir os juros, porque é o banco central do mundo inteiro. Bom, em partes isso é verdade, tá? A gente tem a maior economia sendo a dos Estados Unidos, então a gente tem que considerar muito e pesar bastante as decisões que esse país toma. Só que algumas pessoas se esquecem que cripto é global. Cripto, ela não é exatamente um mercado que vai ser dominado pelos Estados Unidos, vai ser dominado pelo Brasil. Não, a gente tem grandes fatias nos Estados Unidos, a gente tem grandes fatias no Brasil, só que é global.
Então, quando a gente vai analisar algum tipo de comportamento de liquidez, por exemplo, né, como as pessoas comentam muito aqui no meu canal, que não teve liquidez para a gente ter essa alta aí, muitas delas estão falando que não teve liquidez por achismo, porque viram alguma notícia, alguma coisa do tipo, e estão simplesmente replicando aquela informação. Mas quando a gente analisa para o nível global aqui, pegando essas grandes potências, a gente vê que essa alta que nós tivemos de janeiro, cara, foi uma alta com liquidez sim. Tivemos liquidez de todos esses países, menos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda estavam em contração dessa liquidez. E é engraçado, porque se a gente olhar nesse momento aqui que nós estamos, a gente vai ver que agora, nesse momento, a gente não tem um cenário tão claro de liquidez. Se a gente olhar para a Europa, a gente vai ver que a Europa está com a liquidez lateral. Se a gente olhar para o Japão, a gente vai ver que o Japão está em contração nesse momento. Se a gente olhar para a China, a gente vai ver que a China está meio que lateral, querendo iniciar uma contração. Mas veja que a gente já está em um all-time high em relação de quando todo o bear market ali começou. Quando a gente teve o bear market iniciando, cara, a China tinha exatamente 39 trilhões, que é o que ela tem agora, mas veja que ela chegou a bater 40 trilhões de dólares ali durante esse período de janeiro. E quando a gente olha para os Estados Unidos, nesse momento, está começando a ter o seu M2 aumentando. Ou seja, a gente tem um sinal de que os Estados Unidos, mesmo querendo controlar a inflação, mesmo aumentando a taxa de juros, eles continuam fornecendo dinheiro para a circulação. O M2 está aumentando. Se o M2 está aumentando, a gente está tendo dinheiro entrando dentro da economia. E aí é muito louco, tá? Você pode se perguntar, cara, mas como que tudo isso tem a ver com o Bitcoin? Bom, esse gráfico aqui embaixo é o gráfico do Bitcoin, tá? Tô olhando mensal aqui, porque esses agregados monetários eu só consigo ver eles mensalmente. Então, quando a gente olha para o Bitcoin, ele é sim um ativo que ele depende de liquidez, ele depende de que as pessoas tenham dinheiro para que esse ativo se movimente. Porque se você considerar, cara, as criptos, querendo ou não, são ativos que as pessoas consideram mais voláteis. Então, primeiro você tem dinheiro na sua conta, depois você investe em poupança, depois da poupança você investe em um fundo imobiliário, depois de um fundo você entra na bolsa, depois da bolsa você entra em uma small cap, depois da small cap você vai pensar em cripto. Isso é como uma pessoa com bastante dinheiro passaria por um processo. Obviamente, a gente tem pessoas que pulam direto e vão para cripto de uma só vez, tá? Mas, no geral, as pessoas teriam esse processo que a gente chama de risco da volatilidade que nós temos no mercado. Então, quando a gente entende que as criptos, elas dependem de dinheiro em circulação, elas dependem sim de liquidez, e as pessoas que comentam aqui no meu canal não tem liquidez, realmente, se não tem liquidez, o preço do ativo não sobe. Se a gente tem liquidez, o preço do ativo sobe. Olha como que o preço do Bitcoin, ele respondeu em relação ao M2 da China, da Europa e do Japão nesse período. A gente teve o Bitcoin subindo nesse período aqui. A gente bateu fundo ali um pouco depois do M2 formar fundo, depois que o dinheiro entrou na economia, a gente vê que o Bitcoin começou a subir. E agora, nesse momento que a gente está vendo ali as economias meio mais ou menos, né? Japão em contração, Europa em lateralização, em China meio que em contração, meio que em lateralização, a gente começa a ver que a partir dessa segunda linha branca aqui, o Bitcoin começa a ter dificuldade de se movimentar, porque a gente não tem dinheiro em circulação. E isso daqui, a gente está indo na contramão dos Estados Unidos. Olha só que louco, né? Todo mundo hoje quer saber qual que é a próxima fala do Jerome Powell. Hoje todo mundo em cripto quer ser um economista. Cara, eu manjo nada de economia, tá? Eu não sou um economista, eu sou um analista on-chain. O que eu tô fazendo aqui com vocês é simplesmente pegando um dado que eu sei que é relevante, tá? Eu preciso saber sobre ciclo monetário, expansão monetária, contração monetária. Eu preciso saber disso para ser um investidor em qualquer mercado que seja, não só em cripto. Mas tem muitas pessoas que hoje querem falar sobre política monetária, que simplesmente quer analisar o que o Fed está falando ali. Eu não sou esse cara, eu não sei fazer isso, tá? O meu papel aqui é ser um analista on-chain.
O que eu estou mostrando para vocês é simplesmente um dado de liquidez, um gráfico de liquidez, impressão de dinheiro que nós temos entre os países, beleza? Então, quando a gente olha para isso daqui, isso é interessante, porque a gente pode ver que estamos num cenário meio mais ou menos ali, né? Num cenário meio que indecisão. Não tem apontando para baixo, todo mundo apontando para baixo, não tá todo mundo apontando para cima. Uns estão apontando para o lado, outros para cima, outros para baixo. Quando a gente olha aqui, a gente vê que o mercado ele tá meio que numa indecisão. Você vai imprimir dinheiro ou não? E aí aqui a gente vê o Bitcoin respondendo exatamente a isso. A gente está há um longo período já lateralizando entre os 25 mil dólares e os 31 mil dólares. E aí você pode se questionar, tá bom, Gui, mas o M2 não é exatamente quanto de dinheiro as pessoas têm em mãos, tá? Porque a gente vai considerar fundos ali, a gente vai considerar a poupança, mas a gente pode pegar o M1. O M1 é exatamente só o dinheiro que a gente tem em circulação, quanto de moeda nós temos, mais a quantidade de dinheiro que a população tem depositada na sua conta corrente. E quando a gente analisa isso daqui, a gente vê o mesmo cenário. Os bancos centrais começaram a injetar dinheiro nas economias a partir de outubro, do final do ano passado. Japão, China, Estados Unidos, ou Europa e Estados Unidos aqui em cima. A gente vê que esses três, não posso falar que a Europa é um país, tá? Mas vamos falar que é um banco central aqui. A gente vai falar, esses três bancos centrais, eles já estão em um período lateral, ou seja, não estamos mais em um período de contração. Até mesmo os Estados Unidos, se a gente olhar aqui de abril para cá, cara, a gente não diminuiu quase nada em termos de quantidade de dinheiro que a população tem. Então, quando a gente olha para isso daqui, a gente vê um indicador de liquidez. E é aqui a gente já pode sair daquela história de eu acho que isso está acontecendo por conta disso. Cara, primeiro ponto, analisa, procura dados, procura entender se realmente tem aquilo ou não antes de você sair replicando uma informação que você ouviu por aí. O que eu quero dizer com vocês é que nós estamos num cenário mais positivo do que as pessoas acreditam. Muitas pessoas acreditam que a gente está vivendo uma grande contração monetária, onde a gente vai ter um crash, onde tudo vai colapsar, porque a taxa de juros dos Estados Unidos está no seu nível mais alto, mas a gente tem a maior quantidade de dinheiro em circulação na história. Ou seja, as pessoas hoje, a população, ela é muito mais rica do que ela foi no passado. E se a gente vê esses gráficos não contraindo, isso daqui é um excelente sinal para nós. Significa que a gente tem dinheiro na mesa sim. Então o que eu quero dizer com tudo isso daqui é que essa movimentação de alta que nós tivemos no Bitcoin desde o começo do ano foi uma alta sustentável sim. A gente teve dinheiro sendo injetado nas economias. Se a gente olhar para esse período agora, que está num período ali mais indeciso, obviamente o preço do ativo não está subindo. Então sim, nesse momento, nós não temos liquidez. E aí algumas pessoas acreditam, né? Muitas dessas pessoas que acreditam que a gente subiu sem liquidez, acreditam que a gente vai voltar lá para os 12 mil dólares, 10 mil dólares, 8 mil dólares. E cara, eu não acredito nisso. Se a gente analisar o ciclo do Bitcoin através de dados, se a gente falar em 12 mil dólares, em 10 mil dólares, a gente vai estar muito, mas muito longe do Realized Price. Realized Price, essa linha laranja que nós temos aqui, que é exatamente o custo dos investidores. Veja que durante uma fase de capitulação a gente entra abaixo desse custo, mas a gente não vai muito longe desse custo. Cara, se a gente for analisar ciclo de mercado, a gente teve a capitulação acontecendo em 2018 e a gente teve o crash de 2020, o dia que a Terra parou. E esse crash de 2020 não foi suficiente para fazer com que a gente entrasse muito abaixo do Realized Price. Na verdade, isso daqui não fez com que a gente voltasse no fundo anterior. Se a gente analisar o ciclo do Bitcoin, a gente bateu o fundo, a gente construiu a capitulação lá atrás nos 15 mil dólares, por que raios eu vou acreditar que a gente vai voltar para os 15 mil dólares, cara? Se eu olho a história inteira do Bitcoin, depois que a gente constrói a fase de capitulação e a gente sai de dentro da fase de capitulação, que é abaixo do Realized Price, a gente nunca mais volta para dentro dessa fase. Simplesmente o mercado vai embora e ele começa a subir.
E se a gente olhar o patamar que nós estamos hoje, que aí a gente pode usar um múltiplo aí do Realized Price, a gente vai ver que está com um múltiplo de 1.4. Eu estou falando que se eu comprar Bitcoin hoje a $27 mil, é igual se eu comprasse Bitcoin lá em 2019 a $5 mil. É como se eu comprasse Bitcoin lá no Corona Crash a $7 mil. É como se eu comprasse Bitcoin em 2016 a $420. Ou se eu olhasse lá para 2013, 2012 a $8. Quando a gente olha para o patamar que nós estamos aqui, estamos longe de uma formação de topo, que é essa linha vermelha aqui. E aí muitas pessoas vão perder o bonde, tá? Muitas pessoas vão ficar de fora do mercado nesse momento porque elas acreditam que simplesmente o preço vai parar em patamares muito mais baixos, que $15 mil não foi fundo, que a gente vai perder os fundos e que a gente vai ter o maior crash da economia. Cara, uma coisa é fato. O crash de 2018, ninguém estava prevendo. O crash de 2020, ninguém estava prevendo. Tava todo mundo olhando para as coisas boas. Ninguém colocava fé em que 2020 a gente ia ter o dia que a Terra parou. Para um mundo de capitalismo, cara, vocês não têm noção do que foi o dia que a Terra parou. O dia que todos os aeroportos estavam cheios de avião. O dia que a gente não tinha aviões no céu, o dia que a gente não tinha navios nos oceanos, estava todo mundo atracado, todo mundo parado, porque a Terra parou. Esse crash não foi suficiente para derrubar o preço lá no fundo que nós vivenciamos do ciclo. E hoje está todo mundo prevendo a crise de 2024, o colapso da economia americana ou a hegemonia do dólar que vai acabar, todo mundo está prevendo isso. E os mercados, eles não são tão previsíveis assim. Quando tá todo mundo olhando para aquilo, aquilo não acontece, porque saca só, por que não acontece? É porque todo mundo tá olhando? Não, cara. É porque se todo mundo tá vendido esperando o crash acontecer, quem é que vai vender quando o crash acontecer? Não tem ninguém para vender, cara, já tá todo mundo vendido. Como formações de topo acontecem. Por que Bitcoin não foi parar em $100 mil? Porque desde os $50 mil, desde os $40 mil, todo mundo falava que ele ia a $100 mil, só que já estava todo mundo comprado, cara. E aí a gente não consegue chegar nesses patamares. Então o que eu quero dizer para vocês aqui, mostrar para vocês, provar que sim, a gente teve liquidez ao longo do começo desse ano. Nesse momento nós não temos liquidez. O que eu quero dizer para você é que a gente está entrando em uma janela de oportunidade novamente. Se a gente analisar exatamente para os dados que nós temos aqui, cara, o melhor período para você comprar Bitcoin foi quando a gente esteve abaixo dessa linha laranja, que é o Realized Price. Esse foi o melhor período para você comprar, abaixo dos $22 mil ali. Hoje nós estamos no segundo melhor momento para você comprar Bitcoin. E daqui a pouco a gente vai entrar no terceiro, quando a gente chegar na linha azul. E quando a gente chegar na linha vermelha, cara, infelizmente, senta e chora que não vai ter mais oportunidades. Então, eu quero dizer para você que se você aí do outro lado está esperando acertar o olho da mosca, esperando acertar os $19 mil ou os $20 mil, cara, você tem grandes chances nesse momento de perder o bonde do ciclo. Porque entre 27, vou falar até $30 mil, entre $30 mil e $20 mil, não faz diferença nenhuma para o topo do mercado. Se eu perguntar para você, queria ter comprado Bitcoin a $6 mil no ciclo passado? Só um louco vai responder que não. Só que o fundo foi $3 mil. Olha, uma diferença de 50%. Que a gente teve mais um drawdown de 50%, de 6 mil para 3 mil. Só que de 6 para 3 não fez diferença nenhuma, porque o topo foi 68. Você poderia ter lucrado muito mais? Poderia, se você tivesse acertado o olho da mosca, se você tivesse comprado a 3.200. Só que o ponto é, quando a gente olha para ciclo de mercado, não faz diferença nenhuma. $30 mil ou $20 mil ou $19 mil, não faz diferença nenhuma. Faz muita diferença nas pessoas que perdem o bonde, as pessoas que vão deixar isso passar, essa oportunidade que nós estamos vivenciando. Cara, eu falo direto aqui no canal sobre BlackRock, investindo, Fidelity, ETF, tudo isso, cara. A gente vai vivenciar o maior
ciclo de entrada de capital institucional. Não acredito que Bitcoin vai fazer aí mais 10 vezes de multiplicação, já não acho que isso será possível, tá? Eu não acredito que a gente vai passar de 150 mil dólares, quiçá 100 mil dólares ali, eu não acredito muito nisso. Mas o ponto é, a gente vai ter a maior quantidade de capital sendo injetado dentro do Bitcoin, talvez dentro do Ether. E essa vai ser a nossa última oportunidade de surfar essas movimentações nesses ativos. Depois a gente vai ter altcoins, a gente vai ter outros ativos que podem ter exponencialidades ainda, porque esse dinheiro não vai entrar neles. Mas eu queria dar esse recado para vocês de que a oportunidade está aí, pega quem quer. Quem não quer, volta aqui no canal daqui 3 anos e comenta se você se arrependeu ou não de não ter comprado Bitcoin nesse período. Você que está aí, a oportunidade está na sua frente, você que toma as suas decisões, beleza? Meu papel aqui é simplesmente te mostrar os dados e te mostrar o que eu estou fazendo. Porque se realmente você acredita que Bitcoin vai parar em 10, 8 mil dólares, por que você não está shortando o mercado? Por que você não está simplesmente olhando para esses patamares como entrada? Se você acredita muito nisso, cara, você deveria estar shortando o mercado, beleza? Eu não acredito nisso, eu tô comprando, eu tô montando minhas posições, porque eu sei que a oportunidade está diante da minha frente, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês de volta no canal amanhã. Valeu!